Aos meus ouvintes, é com prazer que faço mais uma live. Hoje estarei falando sobre resultados do perdão. Para isso, eu vou ler dois pequenos trechos. Um está em Gênesis capítulo 50, versículo 20, que nos diz o seguinte: vós, na verdade, intentaste mal contra mim, mas Deus transformou em bênção, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim, os consolou e lhes falou ao coração. Gênesis 50, 20 e 21. Agora vou ler em Colossenses capítulo 3, versos 1 a 4 e 12 a 15. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque morreste, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como Cristo vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, está o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Prezados irmãos e amigos, então vou falar sobre resultados do perdão. Uma das coisas maravilhosas da vida é perdoar e ser perdoado. Eu perguntaria, qual é mais difícil? Pedir o perdão ou perdoar? Ambos são muito difíceis. Mas quando isso acontece e o perdão vem, coisas maravilhosas acontecem. Eu vou usar 3 personalidades bíblicas para nos falar sobre isso. Existem muitos outros textos que nos falam de perdão, mas eu vou me limitar a esses 3 que eu acho os mais importantes. Um se refere a José do Egito. Eu li a passagem. O outro se refere a Cristo. Eu nem li a passagem, mas é o mais importante. E o outro se refere a Paulo, referindo-se ao perdão que há em Cristo. Assim, meus irmãos, vamos ver os resultados do perdão. Quem era José? Um adolescente amado por Deus e por seu pai. Num trato especial, sonhou que havia de dirigir e governar sobre seus irmãos em alguma época. Isso causou-lhes ódio. Eles odiavam a José. Como resultado, venderam-no como escravo para o Egito. Quanto sofrimento! Um adolescente de 17 anos, arrastado como um animal. Agora, escravo. Comprado por um ricaço no Egito, Potifar. E tudo quanto José punha a mão para fazer na casa do Potifar, Deus fazia prosperar. A ponto de Potifar passar toda a responsabilidade para José, que o tornou mordomo da sua casa. Era jovem, bonito, abençoado por Deus. E a mulher ficou atraída por José e tentou adulterar com ele. Ele se negou a isso porque era um homem de Deus. Ela o traiu e disse ao marido que ele a procurara. O marido, revoltado, sendo dono dele como escravo, poderia inclusive tê-lo matado, mas pela graça de Deus colocou-o na prisão, injustamente. Lá portou-se de tal maneira
que o carcereiro deu inteira confiança ao José, inclusive a chave do presídio. Foram colocados com ele 2 oficiais de Faraó, o copeiro do rei e o padeiro do rei. E José ficou na responsabilidade de cuidar daqueles indivíduos importantes. E uma noite sonharam, na mesma noite, e no outro dia estavam conturbados. José aproximou-se deles e disse: o que há? Que vocês estão conturbados e tristes. Eles disseram: sonhamos e não tem quem interprete. Eles contam-me o sonho, que sonho é a resposta de Deus. Contaram e ele interpretou. Como ele interpretou, um voltou a ser copeiro, como antes, e o outro foi enforcado. E aquele, o copeiro, que voltou a funcionar, como copeiro, ele fez um pedido emocionante: lembra-te de mim quando for bem-sucedido na presença de Faraó, e diga a Faraó a meu respeito. Diz o texto que o copeiro esqueceu-se de José. Mais 2 anos se passaram, José naquela masmorra, um escravo que não tinha ninguém por ele. Lá ele ficava servindo, vestindo-se de trapos, sem barbear, e todo magro e feio. Um dia Faraó sonhou. À beira do rio Nilo, subiam do Nilo 7 vacas lindas, gordas, e atrás 7 vacas terrivelmente feias, tão famintas e magras como Faraó nunca vira outras, vinham atrás daquela e as devoraram. Nem por isso mudaram de aspecto, continuaram feias. Depois dormiu, sonhou de novo, uma haste com 7 espigas lindas, fortes, bonitas, cheias, e atrás dela 7 espigas magras, crestadas pelo vento, devoravam as primeiras, terminaram de devorar as primeiras gordas, e não havia diferença nelas. Faraó convidou os seus magos, sábios, intérpretes. Ninguém soube dar a resposta exata a Faraó. Então o copeiro diz: agora me lembro das minhas falhas, e como Faraó, estando profundamente triste conosco, colocou-nos na casa do cárcere. E um hebreu interpretou um sonho meu e do copeiro, e ambos aconteceram exatinho como ele disse. Eu fui restaurado ao meu cargo, e o copeiro e o padeiro foi executado. Faraó mandou rápido buscar José. José veio e Faraó contou-lhe o sonho. Me disseram que você pode dizer, interpretar sonho. E se Deus tem resposta certa para Faraó. Interpretou o sonho: 7 anos de fartura, 7 anos de fome. E aconselhou a Faraó: coloque um homem sábio que recolha o quinto de toda a produção nos anos de fartura, para que na época da fome haja o que sustentar o povo. Faraó olhou para José e disse: quem semelhante a esse homem, que tem o Espírito de Deus, e o colocou como chefe do seu reino. Só eu no trono sou maior do que você. No mais, você é chefe de tudo. Vieram 7 anos de fome, e vieram 7 anos de fartura, e logo a seguir os 7 anos de fome. Fome alcançou Canaã, e os seus irmãos começaram a padecer fome, e foram comprar no Egito. Prostraram-se diante de José, e pediram-lhe clemência. José os tratou com dureza. E depois voltaram a segunda vez. José lhe deu um banquete e fez o estratagema de colocar o seu copo no saco de Benjamim, e foi considerado como ladrão. E Benjamim teria que ficar como escravo. Judá fez uma defesa emocionante. E José se revelou: sou eu a quem tu vendeste para o Egito. Vem cá, me abracem.
Eles temeram. E se não foram vocês que me enviaram, foi Deus que me mandou na frente para que pudesse salvar a vida do meu povo. Jacó morreu e agora os irmãos temeram a José. José podia aproveitar que o pai era morto, vingar-se dos irmãos e eliminá-los. Mandaram dizer a José que os perdoasse. José chorou e disse: vós, na verdade, intentaste mal contra mim, mas Deus transformou tudo em bênção como vocês veem hoje. Vá para a casa de vocês e eu vos sustento. Paz seja com vocês. Maravilhoso, não? Resultado do perdão. Paz, alegria, tranquilidade. Lenda essa história. Bem resumida, mas tem uma que eu acho mais emocionante. Foi Cristo. Cristo deixou toda a sua glória para vir aqui nesse mundo conturbado, nascendo em um curral, tendo seu primeiro leito, seu berço, um coxo. Seu enxoval foi um grupo de roupas velhas, farrapos, que uma senhora piedosa lhe deu. Viveu uma vida pobre, perseguido, tentado, finalmente traído e morto. Na cruz, na morte mais dolorosa, ele, olhando seus algozes, contemplou-o com compaixão e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdão que tocou o coração em um dos ladrões. E ali, aquele ladrão se converteu. Disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus Cristo disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha que beleza! Perdão, salvação e vida eterna. Frutos do perdão. Então, meus prezados irmãos, eu gostaria de lembrar que os irmãos de José foram alvos do seu perdão e viveram em paz até o fim da vida. E hoje nós somos salvos pelo sofrimento e morte de Cristo, naquele sacrifício ignominioso, naquela morte horripilante de fome, dor e amargura. Ele proporcionou a nossa vida eterna. Em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Então, não existe resultado maior do que esse, resultado do perdão. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado e não há condenação nenhuma para aqueles que nele estão. Agora nós não somos forasteiros na eternidade. Nós somos filhos de Deus, nós somos povo de Deus. Vede que grande amor nos concedeu o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Filhinhos, agora somos filhos de Deus. Resultado do perdão que Cristo proporcionou a todos os pecadores que nele creem para terem a vida eterna. Procure entender e compreender e aceitar a Jesus Cristo para ter segurança deste resultado extraordinário do perdão, a vida eterna. Somos passageiros desse mundo, peregrinos e forasteiros, diz Pedro, mas somos cidadãos dos céus. E Paulo, que um dia encontrou-se com o Senhor Jesus e teve a magnífica experiência do perdão, passou a pregar o Evangelho, criando várias igrejas, e para Colossenses ele escreveu assim no capítulo 3: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus Pai. Buscai as coisas lá do alto e não as que são aqui da terra. E lá no verso 13 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de bondade, de humildade, de longanimidade. Agora veja o verso 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente ou uns aos outros,
assim como Cristo vos perdoou, assim perdoai vós. Quando nós pensamos em Cristo, o seu perdão nos proporciona a vida eterna, uma vida de paz e segurança aqui e depois nos céus eternamente. E na vida aqui da terra, quando nós sabemos perdoar e ser perdoados, então nós vamos viver em amor. Acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o hábito em vossos corações e sejam agradecidos. Vejam os irmãos e amigos, o resultado do perdão de uns para com os outros aqui em nós. É o amor, é a paz, é a gratidão. Resultados do perdão. Qual é mais difícil? Pedir perdão ou perdoar? Ambos são difíceis, mas o perdão proporciona segurança, paz, alegria, vida eterna, amor e prosperidade. Que 3 exemplos maravilhosos de perdão nós temos. Temos outros tantos na Bíblia, mas o tempo não nos permite referir a todos. Mas destes 3, eu gostaria de que cada um que ouve esta live pudesse compreender isso. Você crê em Jesus Cristo? Você é perdoado. Você tem vida eterna. Você vai para o céu quando morrer. Você não vai morrer nunca, porque Cristo te dá a vida eterna. Você já ressuscitou com Cristo, é nova criatura. Então saiba viver como Cristo viveu e mandou que nós vivêssemos. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tem motivo de queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim perdoai vós. Então, nós vamos viver em amor, alegria, paz e muita gratidão. E, finalmente, a certeza da vida eterna. Que Deus lhe proporcione a bênção de estar novamente vivendo com Cristo e em Cristo. E ter certeza dessas coisas maravilhosas que o perdão produz na nossa vida. Que Deus te abençoe. Amém. Oremos. Deus e Pai, nós agradecemos-te a oportunidade desta live. Que ela possa falar a corações que muitas vezes estão amargurados e que precisam de perdoar. Conceda-lhe a bênção de poder perdoar. Conceda a bênção de desfrutar a alegria de ser perdoado e viver para a tua honra e tua glória. Abençoa, Senhor, aos ouvintes desta live. Em nome de Jesus. Amém.